Galera, tudo jóia? Estou fazendo esse vídeo hoje rapidão para responder uma pergunta que alguns internautas têm feito com relação a duas imagens do lançamento da Falcon Heavy, ok? Trata-se do momento em que há o câmbio de imagens entre uma tomada, né, de imagem feita de uma parte superior da nave e uma feita da parte inferior. O que acontece é que nessas duas imagens algumas pessoas questionam por que a curvatura da Terra é mostrada de forma diferente. Por que a câmera, se ela está no mesmo ponto, mostra isso de forma diferente. E hoje eu vou mostrar o mesmo efeito, que é uma coisa muito simples, utilizando dois objetos. A minha câmera e o meu violão, que vai servir como um modelo de uma coisa que tem a curva para ser mostrada através das lentes da câmera. Essa câmera aqui é uma câmera comum, simples. A única coisa aqui diferente é que eu tenho uma lente, que ela pode ser tirada ou colocada, que é uma lente wide angle. Uma lente wide angle significa campo amplo, ângulo amplo. Ela não é uma olho de peixe, na verdade a olho de peixe ela é convexa, essa aqui ela é côncava, mas o objetivo dela é ampliar o teu campo de visão, certo? A olho de peixe também faz isso. Eu não estou dizendo que a lente que está lá na SpaceX é exatamente essa lente aqui, mas ela é uma lente wide angle. Para que isso? Para que você tenha um maior campo de visão na hora que você está olhando essas imagens, ok? Essa lente aqui, ela tem ainda umas funções especiais, que é melhorar o contraste para você fazer fotos noturnas. Então tá, vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar então isso aqui. Eu vou fazer algumas tomadas de imagem aqui, né, por cima, por baixo, pelo lado, e nós vamos comparar depois o resultado dessas curvas que a gente observa, né, como é que é a nossa percepção de curvatura de algum objeto qualquer, quando você tem uma lente normal e uma lente wide angle. Então vamos lá, vou fazer aqui primeiro uma tomada normal do violão, para vocês verem o aspecto dele, sem nenhum tipo de distorção, tá? Eu não estou usando a lente wide angle nesse momento, estou usando a lente comum, já estou chegando aqui em cima, ó, fazendo umas tomadas de alguns detalhes de curva dele, tá? A parte do tampo aqui, no canto ali e tal, mostrando também como que fica essa imagem quando ela atinge as bordas da lente, né? Ó, na borda superior, na borda inferior. E o efeito que isso dá na percepção de curvatura. E agora, gente, eu vou fazer a substituição dessa lente. Eu vou colocar a wide angle e depois nós vamos comparar lado a lado essas imagens para ver o que a gente percebe de diferença. Eu vou atarrachar a lente aqui, tá? Com cuidado para não forçar o servo-mecanismo, porque a câmera está ligada e eu não quero interromper a filmagem, certo? Ó. Tá atarrachada a minha lente, tá? Quando o violão chega próximo da borda, né, a visualização aqui, ó, você tem um efeito de acentuação da curvatura. Quando você atinge a borda superior, tá, da imagem, da lente, ele tende a fazer com que essa curva aqui fique mais acentuada para baixo. E quando ela atinge a parte inferior da lente, que seria essa aqui, ele tende a atenuar essa curva do violão, entendeu? Então isso depende muito do ângulo, tá? Vocês vão ver isso, eu vou comparar as duas ali depois, vocês vão ver isso, tá? Aqui a gente tem as duas situações, né, com a lente normal e com a lente wide angle, uma montagem com as duas lado a lado que mostra uma sutil diferença, mas vou fazer um experimento fora para a gente confirmar com objetos maiores. Então tá, pessoal, aqui eu tenho uma posição melhor, tá, em relação a um objeto, que é aquela cúpula que vocês estão vendo aqui atrás, que ela tem um formato curvo. Vamos ver o que acontece com e sem a lente wide angle, ok? Então aqui, ó, sem a lente, tá? Vou fazer aquela mesma demonstração, vou aproximar a imagem da parte inferior da lente e da parte superior. Nós vamos comparar com e sem o wide angle, como é que vai ficar. Ok? Agora eu vou colocar essa lente e nós vamos comparar o resultado.
Vou fazer a comparação agora sem a lente, tá? Essa última comparação eu só adicionei porque eu não tinha feito com ela em modo retrato, sem a lente wide angle, só para dar uma conferida no final. As próximas imagens que estão em câmera lenta, um pouco mais lentas, né, para vocês observarem. As partes da imagem que estão situadas nos pontos mais extremos do quadro, portanto, captadas próximas às bordas da lente, sofrem uma maior distorção. Os pontos centrais da imagem sofrem pouca ou nenhuma distorção. Quando a curvatura de um objeto na imagem situa-se próximo à borda da lente na parte superior, a curvatura é, portanto, acentuada. De maneira oposta, quando a curvatura do objeto está próxima da base da imagem, portanto, na parte inferior da lente, vemos uma atenuação da curvatura desse objeto. Se analisarmos as imagens da SpaceX, vemos que na imagem da esquerda a curvatura é bem acentuada e situa-se próximo à borda da imagem. Já na imagem da direita, a curvatura ela praticamente não deve sofrer distorção, pois ela está orientada de modo central na imagem. Isso não significa, portanto, que aquela imagem da esquerda é falsa. Na verdade, ela está acentuando uma coisa que existe, certo? Existe uma curvatura ali e ela está sendo acentuada pela borda da lente. Vemos que na imagem da direita tem uma curvatura discreta que não está sofrendo distorção. Não tem nada, portanto, errado com essas duas imagens. Como última reflexão sobre tudo que foi visto nesse vídeo, eu deixo um desafio. Existem duas curvaturas ilustradas nessa figura, a curvatura número 1 e a número 2. Qual delas vocês acham que é a mais acentuada? 10 segundos. Por incrível que pareça, quem diz que é a curvatura número 1 errou. E também não é a curvatura número 2, pois ambos os segmentos fazem parte da mesma circunferência. Nesse caso, trata-se de uma circunferência de 600 pixels de diâmetro e cada uma dessas figuras nada mais é que um frame de 177 pixels por 100, no formato 16:9, o formato mais tradicional de fotos e vídeos. Pois então, como lição, a gente fica o seguinte: não dá para confiar apenas no que os olhos veem. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he